Absurdo o que acontece no Brasil. Você, rubro-negro, vai ficar revoltado agora com a punição do Alcaraz, cara. Não é justo. Assista o vídeo até o final, galera, que vocês vão entender a minha revolta aqui, cara. Como que um jogador é citado num artigo, pega um número de jogos de suspensão e o outro jogador do outro time é citado no mesmo artigo, pega um número diferente, por agressão. Cara, é revoltante. Não é justo essa punição para o Alcaraz. Assista o vídeo até o final. Temos aqui apurado agora e você vai entender o que está acontecendo. O Alcaraz foi suspenso, galera, pelo Campeonato Brasileiro. Vai pegar aí um montão de jogos de suspensão. Infelizmente, cara. Temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil. Quero dar os créditos para o Grupo Disney, link na descrição, canal ESPN Brasil. Galera, deixa o like para me ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos acompanhar aqui este corte. Simbora. Cícero, como é que tá então essa confiança rubro-negra, se está abalada ou não? Mas eu não sei se você já tem o resultado aí do julgamento também, pode atualizar pra gente, Cícero. Tá, em relação ao julgamento aqui no STJD, estavam definindo agora há pouco, por isso que eu saí naquela hora que você estava fazendo aí a pesquisa, vamos ter que trazer depois na programação da ESPN no Sport Center 2. Em relação ao Flamengo, o Flamengo chega animado sim, porque é a competição que lhe resta, né? Claro que vai um pouco abatido por essa derrota no Fla-Flu, mas o Flamengo tem que entrar com tudo no jogo contra o Corinthians. Como venceu o primeiro jogo no dia 2 desse mês, no Maracanã, gol do Alexandre 1-0, o Flamengo se classifica para a final com vitória simples e com empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Os titulares que foram poupados hoje, todos devem começar jogando. Gerson, De La Cruz, Eric Pulgar, Arrascaeta e Alexandre, que entraram no segundo tempo. E fica a dúvida do Plata. Eu vou levantar uma bola aí para vocês, porque sob o comando do Felipe Luiz, o time fez 3 gols só. Uma média de 1 gol por jogo, né? Já que venceu o Corinthians por 1-0, Bahia por 2-0 e não fez gols contra o Fluminense. Os gols foram de 2 laterais, Alexandre, Ayrton Lucas e mais o Alcaraz de pênalti. Gabigol, será que vai ser escalado? Até onde vai a paciência do Felipe Luiz? Está dando moral para ele, titular nos 3 jogos. Só que eu tenho um número aqui que além de ele não ter feito nenhum gol, olha só, o Gabigol tem mais impedimentos, 7, do que conclusões, finalizações certas para o gol, 2. 7-2 de impedimento, está se colocando muito mal. E aí fica a dúvida, do meio para frente deve começar Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E Bruno Henrique está garantido na frente, só não se sabe se vai ser pelo lado esquerdo ou no comando de ataque, porque se o Gabigol não for escalado, poderia entrar o Michael pela esquerda e o Bruno Henrique mais pelo meio, ou o Plata com o Bruno Henrique na esquerda e o Plata mais solto. Fica essa dúvida que eu jogo para vocês aí. Merece o Gabigol ser escalado como titular depois de 3 jogos pífios, que a torcida do Flamengo está muito satisfeita? Vamos ver até onde vai essa confiança nele do Felipe Luiz, Bruno. Acho que ele está compreendendo, eu concordo com ele que assim, o Gabigol é um jogador que pode ser mais perigoso se ele estiver naquela faixa de campo. Concordo, assim, também com os treinadores anteriores que colocavam ele e o Pedro, porque o Gabigol, muitas vezes o time voltava em 4-4-2, ficava ele e o Pedro mais adiantado. Ou até ele baixava um pouco mais e Pedro e Arrascaeta mais adiantados. Então o time conseguia achar matemáticas para ficar, soluções para ficar ainda bastante ofensivo mesmo quando perdia a bola. Agora, o que eu estou vendo é que ele está esforçando, ele está jogando, mas não está desempenhando. E aí vai chegar uma hora que não, nem que vai ser um clamor popular, nem precisa. Vai ser natural. Se ele continuar com esforço e sem desempenhar, vai ser natural ele perder espaço. Porque hoje, se você volta um pouquinho no tempo, o Bruno Henrique estava entregando. A classificação do Flamengo contra o Bahia, ela tem nome, Bruno Henrique. Tinha aquela história, agora saiu o Tite, o Gabigol vai voltar a jogar. Não, ainda não surtiu efeito para o Gabigol a mudança de técnico. Não. Ele tem que jogar, Pratos, domingo? Olha, eu pensaria com muito carinho em mudar um pouquinho. Pensaria com muito carinho em ter mais gente no meio campo. Aqui assim, a formação do Corinthians pode determinar... Jogar sem o 9? De ter talvez o Alcaraz também, um jogador... Porque o Corinthians trabalha muito com esses meio-campistas
Se você não tiver gente para acompanhar, para marcar, claro que com a bola o Flamengo tem uma qualidade técnica muito boa e tem a vantagem, que eu acho que tem de ser pensado em confrontos de Copa do Brasil, sábado e domingo. Agora, o Gabriel não é que nesse começo da era Felipe Luiz são só 3 jogos, né, Bruno? Ele tem falado muito em dar confiança para o Gabriel, ele conhece muito o Gabriel, acho que é amigo do Gabriel. Agora, o Gabriel está mal há muito tempo. O Gabriel não estava mal por causa do Tite. O Gabriel tem jogado mal, tem produzido pouco. Né? E teve ali o momento do Felipe Luiz ser a grande novidade, como ele ainda é uma novidade. E na estreia, quem está em baixa, quem talvez esteja desmotivado, jogue menos, todo mundo com um treinador novo se motiva. Sim. É a novidade ainda. Agora, essa novidade tem que dar respostas. Nunca faltou assim esforço, não. Ô, Rafa, e aí, você escala ou não escala? Porque eu acho que escalá-lo ou não, eu acho que existe uma discussão. Sim. Mas me parece que não existe mais discussão sobre renovar o contrato. Quer dizer, também vai existir, né? Mas depende de domingo. Renovar o contrato ou não. Se agora o outro clube vai oferecer o mesmo que oferecia antes ou não. Porque nesse sentido está ficando difícil defender o desempenho do Gabi, Rafa. Na verdade, sobre a renovação de contrato nunca foi uma questão do Flamengo, né? O Flamengo sabia o que queria. O Gabigol que pedia algo além daquilo que o Flamengo entendia ser plausível. Mas agora, ano de eleição, Gabigol é ídolo, o Rodolfo Landim quer fazer o seu sucessor, que é o Rodrigo Dunche, e aí todo o movimento precisa ser cuidadosamente executado para que não cause ruídos com a relação com os sócios, que também são torcedores do Flamengo, porque não é a torcida que vota, são os sócios, né? E mesmo assim, todos são torcedores. Então, qualquer deslize pode ser um gol contra nessa reta final de campanha para a eleição. Essa é uma outra discussão. Sobre jogar, eu penso o seguinte, se você tem um modelo de jogo e esse seu modelo, ele exige a presença de alguém como um centroavante tipificado, tem que jogar. Porque é melhor que o Carlinhos e o Pedro está machucado. Não tem quem jogue. Sim. Improvisar alguém como centroavante, tendo o Gabigol no elenco, não funciona na minha concepção. Agora, acho que o Felipe Luiz poderia ter uma alternativa de jogo sem o centroavante. Com 2 homens abertos, o Plata de um lado, o Bruno Henrique do outro, a Arrascaeta pode ser um falso 9, De La Cruz também, flutuação ali por dentro, não tirar o Gerson nunca da linha de construção, porque ele é o esteio cerebral e técnico do time, mas você pode montar um 4-4-2. Se o Flamengo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com o Dorival Júnior jogando no 4-4-2 com 2 centroavantes, pode ter a mesma dinâmica de jogo com 2 homens abertos, que circunstancialmente façam essa derivação para dentro. O futebol é um jogo dinâmico, né? Talvez seja melhor para o Flamengo ter esta variação do que insistir com o Gabigol no momento. Agora vai ser guerra, hein? A torcida está prometendo, o Emiliano prometeu. No sábado também, São Januário, né? As duas, né? No sábado As duas também, claro. Os dois estão se apoiando muito nisso, né? Nessa questão do ambiente, né? Mas o Flamengo ele vai enfrentar um ambiente ali bem complicado. Não vai, Bruno. É o ambiente contra a vantagem do empate nos dois porque jogos. assim, eu acho que a diferença da guerra é a seguinte, na questão do Vasco e do Atlético, a guerra ela está restrita à questão do jogo, da importância do jogo. No caso do Flamengo e Corinthians, teve muito essa questão da mudança do dia do jogo. Mas o Vasco também se sentiu muito lesado quanto a isso. Se sentiu, mas aí... Mas não assim, teve rota de colusão com o Atlético. Não teve arranhão institucional. Então a história do Hugo, até porque são 2 clubes amigos. A história do Hugo Souza também, né? Então, acho que assim, você tem mais extracampo envolvido no jogo em São Paulo do que nesse do Rio. Sim. O Rafa tocou num ponto ali. Quando você pensa isso, você pensa em clima hostil, você não está falando apenas do que vai acontecer em campo. Você está falando de recepção, não estou falando de agressão não, tá? Falando de recepção mais cara fechada. Uhum. E Atlético e Vasco têm relações de torcidas próximas. Assim como o Atlético e Palmeiras, assim como o Grêmio, Curitiba. Bom, não vou ficar aqui. Né? E os outros episódios que fazem parte desse cenário para Flamengo e Corinthians ajudam a responder. Então, quando... O próprio Mateuzinho, né? É parte desses episódios. Então, quando foi falado ali que seria um clima hostil, eu realmente espero que nada fora do campo aconteça. Mas o clima é montado para pressionar o Flamengo. Esse é o clima. Para mim está muito claro isso. E faz parte quando o Gabigol né, falou, lembra? Bom que tenha isso, né? É claro. Claro, um jogo de semifinal de Copa do Brasil, vale uma vaga, uma final de um título nacional. Sem agredir ninguém, é futebol. É isso aí. Faz parte. É isso. Esse ambiente extracampo. E os grandes jogadores se formam nessa situação também. Sim. E o grande trabalho se forma nessa situação, Bruno. É a história do carinho. Lembra o Scarpa falando com a gente aqui?
O Scarpa falou com a gente aqui. Assim, quem não quer jogar contra o River no estádio lotado? É isso. A gente Os caras é jogador gostam para esses disso. grandes jogos. É isso. E isso é bom para esse ambiente é bom para quem? Ele é só bom para o Corinthians, ele é só bom para o Vasco, ou não? O Flamengo pode tirar algum proveito? Porque, poxa, a gente viu ontem o torcedor do Flamengo saindo do estádio antes até. Não. Mas aí o Corinthians é uma outra situação. Mas é claro que para quem vai mandar os jogos é um ambiente muito favorável, um ambiente que vai jogar a favor. Agora, o ambiente não vai ganhar o jogo, né, Bruno? É isso que a gente precisa pontuar. A gente fala muito aqui das estratégias dos treinadores, dos jogadores que serão escolhidos. É isso que vai determinar, certamente, o rumo da partida. A pressão em cima do Flamengo é muito maior, não é? Porque, olha só, o ano do Corinthians, se ele for eliminado, o Corinthians vai estar na Sul-Americana e ele ainda precisa se salvar. Acabou de sair da Libertadores o Flamengo e... O Atlético vai ter a Libertadores. O Vasco, ele tem o sonho, mas ele não tinha a obrigação de estar onde ele está nesse momento. Não, se não fosse o Pedrinho no meio do ano, o Vasco estaria numa situação bem pior, gente. O Flamengo, ele tem esse peso de, nos últimos 2 anos, de repente, ficar só com um título estadual, Rafa. A gente associa muito a obrigação ao tamanho de investimento, né, Bruno? Acho que todos nós, não sei, a opinião do Marra e do Prates, mas acho que o futebol como um todo, ele se acostumou de alguns anos para cá a fazer essa ligação direta, essa correlação direta entre uma coisa e outra. E aí, partindo desta lógica, me parece inabalável, sim, o estrago no Flamengo como eliminação é maior do que nos outros 3. Porque significaria uma temporada, mais uma vez, sem títulos de expressão. Não sem títulos, né? Porque ganhou o estadual, ganhou a Taça Guanabara, mas isso é muito pouco para o torcedor do Flamengo. O Flamengo não monta, o time que monta não gasta o futebol, o quanto que gasta no futebol, para ganhar só o estadual. Precisa ganhar alguma coisa grande, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E depois da derrota do Fla-Flu de ontem, praticamente sepultou qualquer possibilidade em relação ao Campeonato Brasileiro e depende muito da Copa do Brasil. Vira o jogo que significa a sobrevivência da dignidade competitiva de uma temporada, né? Para alguém que gasta tanto no futebol. Sim, eu acho que no Flamengo o estrago é maior. E volta nesse assunto, Rafa, só deixa eu chamar o Cícero rapidinho, porque saiu o resultado aí no STJD, Cícero? Saiu sim, só ressaltando que a ESPN é a única emissora, o único órgão de imprensa presente a esse julgamento aqui no STJD. Vamos lá, foi todo mundo punido aí pelas expulsões, conflitos, confusões no jogo do dia 1º de setembro, que o Corinthians venceu por 2-1 o Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Começando pelo Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho do técnico Ramon Dias, pegou um jogo de suspensão por desrespeito à arbitragem. Yuri Alberto, o atacante do Corinthians que fez falta violenta em Wesley, do Flamengo, foi expulso, pegou 2 jogos de suspensão, já cumpriu um, vai ter que cumprir na 31ª rodada contra o Cuiabá, segunda-feira de 28 de setembro. O mesmo ocorre com o Kaká, que foi também expulso, pegou 2 jogos de suspensão, da mesma forma que o Yuri Alberto vai cumprir mais um jogo contra o Cuiabá. Quem sofreu a maior punição foi o Alcaraz, meia do Flamengo. 4 jogos de suspensão. Ah, que vergonha, cara. Que vergonha, cara. 4 jogos de suspensão para o Alcaraz, 2 jogos para o Kaká e 2 jogos para o Yuri Alberto. Que vergonha, cara. O Yuri Alberto causou a confusão. O cara que causou o tumulto deu uma entrada violenta, dando chutes no Wesley. O Kaká agrediu e só o Alcaraz pegou 4 jogos. Ah, vai lamber sabão. Que vergonha, que injustiça. Já cumpriu um, vai ter que ficar mais 3 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro de fora. E, finalmente, os 2 times, Corinthians e Flamengo, por todas essas confusões, cada um foi multado em R$10 mil. Os clubes podem recorrer ao pleno ainda. Vamos ver se eles vão desistir. Provavelmente o Flamengo vai recorrer desses 4 jogos do Alcaraz. Com você, Bruno. É revoltante, cara. É revoltante esse julgamento. Porque um pegou 2 jogos e o outro pegou 4 jogos. Sendo que os 2 foram enquadrados no mesmo artigo de agressão. Eu vou ler aqui para vocês, cara, é revoltante. Nossa, olha isso aqui, galera. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD julgou na manhã desta sexta-feira os envolvidos na confusão no fim do jogo em que Corinthians venceu por 2-1 Flamengo no dia 1º de setembro, jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida terminou com 4 expulsões. O rubro-negro Alcaraz e os alvinegros Yuri Alberto, Kaká e o auxiliar técnico Emiliano Dias, né?
Esses 4 envolvidos. Todas as punições abaixo terão de ser cumpridas apenas em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar Emiliano Dias do Corinthians foi julgado pela expulsão no fim do jogo com base no artigo 258, assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte, e foi punido com uma partida de suspensão por unanimidade. Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão. Ou seja, agressão. Vamos lá. Eles foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva CBJD, que trata sobre praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Galera, isso daqui é muito importante. Artigo 254-A. Os dois foram denunciados neste artigo aqui, né? Foram julgados neste artigo. Por que um pega 4 jogos e o outro 2? O meia rubro-negro foi citado por desferir desoladamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Por voto da maioria, Alcaraz foi punido com 4 jogos de suspensão. O atacante alvinegro, por desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido, Yuri Alberto foi punido por maioria com 2 votos, com 2 jogos de suspensão. Cara, que absurdo, cara. Os dois teriam que pegar os mesmos 4 jogos então, ou 2 jogos para cada. Por quê? Que para um vale uma coisa, para o outro vale outra, sendo que os dois brigaram, sendo que os dois deram socos, pontapés. Cara, é um absurdo isso aqui, cara. Já o Kaká, galera, pegou 2 jogos também, né? O Kaká segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão antes de ser atingido pelo soco. Foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil, e foi citado por empurrar assintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa de jogada. O zagueiro do Corinthians acabou punido com 2 partidas de suspensão. Corinthians e Flamengo foram punidos com multa de R$5 mil cada por terem sido enquadrados no 3º parágrafo, artigo 257, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Ou seja, galera, tudo isso daqui existe para arrecadar dinheiro. Além disso, os 2 clubes foram punidos com multa de 3 mil referentes aos 3 minutos de atraso para iniciar a partida, né? Para o início da partida. Tá aí, cara, uma vergonha esse julgamento, essa punição de 4 jogos para um jogador e 2 para o outro, cara. Um absurdo isso daí. O que você acha? Comente. Quero saber a sua opinião. Tamo junto. Saudações. Fui.